Oi gente, aqui é a Bruna, tenho mais um vídeo do projeto Mês de Jane pra vocês. Hoje eu vou falar sobre a vida da Jane Austen. A Mai falou ontem de algumas curiosidades sobre a autora, se vocês não viram esse vídeo, é só clicar no card aqui em cima. Mas hoje eu vou me aprofundar no assunto da meio que a timeline da vida e carreira da autora. Bom, Jane Austen nasceu em 16 de dezembro de 1775 em Steventon, na Inglaterra. Ela teve 6 irmãos e uma irmã, Cassandra, que é muito famosa por ser com quem a Jane Austen mandava várias cartas. Quando elas estavam separadas, elas se mandavam cartas tipo a cada 2, 3 dias. E foram essas cartas que deram a maioria das informações sobre como foi a vida da Jane Austen, quem ela era. Também foi a Cassandra que fez esse esboço aqui, a única representação mais próxima da realidade de como era a Jane Austen. Quando a Jane e a Cassandra eram crianças, elas não moraram com os pais, elas foram mandadas para morar com outra família, onde elas iriam aprender as coisas básicas de viver em sociedade. Isso era uma prática muito comum no período em que ela viveu. Mandar os filhos para serem cuidados por outras pessoas, porque você não tem condição de cuidar de todos os filhos que você tem, né? Porque o senhor e a senhora Austen tinham 8 filhos, né? Então ficava um pouco difícil. Muitos biógrafos e estudiosos da vida de Jane Austen falam que ter morado esse tempo longe da casa, principalmente nos anos de formação da pessoa, foram cruciais no afastamento da Jane Austen com a própria mãe e a aproximação dela com a Cassandra, que era mais velha, então a Jane via nela como se fosse a sua segunda mãe. Com 11, 12 anos, ela já começou a escrever algumas coisas aqui e ali. Muitos desses trabalhos estão no livro Juvenilia, que são coleções de contos e esboços e pequenas peças e versinhos e coisas que a Jane Austen fazia quando ela era mais jovem. Juvenilia tem 3 volumes, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem mais sobre esses trabalhos. Estima-se que ela começou a escrever Northanger Abbey, que se chamava na época Susan, em 1794, quando ela tinha ali uns 19, 18 anos. Mas como a gente sabe hoje, esse na verdade seria um dos últimos romances dela a serem publicados, por uma grande coisa que vai acontecer que eu vou falar pra vocês. Como a Mai comentou no vídeo 10 curiosidades ontem, a gente só tem um registro de Jane Austen ter tido um suposto romance. Em cartas escritas em 1795, há registros dela falando sobre um cara chamado Thomas Lefroy. Tudo aparenta que rolou um crush mútuo ali. Em cartas pra irmã Cassandra, ela falou que rolou um flerte ali, que tiveram um comportamento libertino. Isso foi no final de 1795. Mas já em janeiro de 1796, ela fala em uma carta que chegou o dia em que vai flertar pela última vez com Thomas Lefroy, que quando a Cassandra receber aquela carta já vai ter tudo acabado, e que ela já chora só de pensar na tristeza que vai sentir. De acordo com os biógrafos da Jane Austen, eles falam que estava claro que os dois tinham alguma coisa acontecendo e a família dele viu isso e resolveu afastá-los porque a Jane não tinha dinheiro, não era ninguém. O Tom Lefroy ia começar a faculdade, ia estudar direito e tinha tudo pra ser um cara de super sucesso, na verdade ele foi, e eles não tinham nenhuma expectativa pra Jane. Errou aí, querido. Muitos anos depois, o sobrinho do Thomas Lefroy contou que em conversas privadas com o tio, ele admitiu ter se apaixonado pela Jane, só que ele chamou isso de um amor de menina, amor de adolescente, coisa de gente nova. Mas ainda em 1795, ela começou a escrever o que seria a Razão e Sensibilidade, naquela época chamada de Eleanor and Marianne, o nome das protagonistas. E no ano seguinte começou a escrever Pride and Prejudice, que na época era chamada de First Impressions, Primeiras Impressões. Você é uma máquina de escrever, né, gente? Não tinha nada que fazer naquela época, a pessoa tava escrevendo. Em 1801, quando a Jane tinha 26 anos, a família inteira se mudou pra Bath, e a casa em que elas moraram hoje em dia fica o Jane Austen Center. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem esse lugar que parece maravilhoso. E em 1802, ela recebeu a única proposta de casamento que a gente tem registro, do Harris Big Wither, o irmão de 3 grandes amigas da Jane. Jane aceitou a proposta e no dia seguinte cancelou. Opa, não, me apressei, não vai rolar. Esse período, entre 1801 até 1804, não tem carta nenhuma entre ela e a Cassandra. Infelizmente, a Cassandra destruiu centenas de cartas que elas tinham, porque elas não queriam que a geração mais nova visse tudo que elas estavam falando ali. Eu tenho essa coleção de cartas aqui, se chama Jane Austen Letters, é a 4ª edição. Tem umas 100 e cacetada cartas aqui. Por elas dava pra ver que a Jane falava do mesmo jeito que ela escreve, sabe? Com um tom meio sarcástico, meio provocativo, assim. Até por estar escrevendo com a irmã, devia ser uma coisa mais brincadeira. Dá pra ver a mudança de tom entre cartas pra irmã e cartas pra outras pessoas. Com certeza tinha, tipo, piadinhas e coisas que talvez a Cassandra achava que as próximas gerações não deveriam ver. Infelizmente, mas tudo bem. Ainda assim, tem muito conteúdo aqui legal. Se vocês quiserem procurar um livro de cartas, eu gostei muito desse. Muitas informações, muitos detalhes, muitas notas. Vou deixar o link dele aqui na descrição. Depois desse período vazio da Jane Austen, em 1805, a gente tem informação que o pai dela faleceu. Naquela época, mulheres tinham 0 direito. Elas tinham que ser sustentadas por um marido, um pai ou um irmão. Porque elas mesmo não tinham forma de ganhar dinheiro. Mas, eventualmente, elas tiveram que se mudar pra Southampton pra morar com um dos irmãos da Jane, o Francis. Algum tempo depois, se mudaram pra Shotton, onde moraram na propriedade do outro irmão, Edward. Hora do drama da Abadia de Northanger. Olha só o que aconteceu. Em 1803, ela vendeu o manuscrito de Abadia de Northanger, na época chamado de Susan, pra Bill Crosby, que era um editor de livros da época, por 10 libras. Em 1809, ela mandou uma carta perguntando, pô, e aí, o livro não foi publicado? Que se aconteceu alguma coisa, você precisa de outro manuscrito? Qual foi? Ele respondeu falando que sim, ele tinha comprado por 10 libras, mas que ele não tinha nenhuma obrigação de publicação. Se ela quisesse o manuscrito de volta, ela deveria pagar as 10 libras. Vamos sacaneando desde 1803, gente. Em 1811, finalmente, Thomas Egerton comprou o manuscrito de Razão e
Insensibilidade e pagou pra Jane 140 libras. Se a gente for converter isso pra hoje em dia, o quanto que seria, é mais ou menos 9.000 libras. Mais de 25 mil reais. Em uma carta pro irmão Frank em 1813, ela escreveu falando sobre esse lançamento de Razão e Insensibilidade e também já a compra de Orgulho e Preconceito. E também foi o Egerton que comprou por 110 libras e que, nas palavras dela, deve vender bem, mas menos de que Razão e Insensibilidade porque não é tão bom quanto. Moça! A partir daí, a carreira e a vida da Jane Austen foi muito intensa e, infelizmente, muito curta também. Em 1813, Orgulho e Preconceito foi publicado. Em 1814, ela começou a escrever Emma e Mansfield Park foi publicado em maio. Em 1815, ela mal termina de escrever Emma e já começa a trabalhar em persuasão. Nesse mesmo ano, ela é convidada para conhecer o príncipe regente que depois se tornou o rei George VI. Ele era muito fã dos trabalhos dela e eles se conheceram porque o bibliotecário pessoal do rei leu os livros da Jane, gostou muito e indicou. A importância de fazer networking, gente. E a primeira publicação de Emma foi dedicada ao príncipe. Em 1816, ela começou a ficar muito doente e também foi a época que ela finalmente conseguiu comprar de volta o manuscrito de Northanger Abbey. Já em algumas cartas, em 1815, quando ela tá escrevendo Emma, já dá pra ver alguns momentos em que ela fala que tava extremamente doente e aí não pôde fazer isso ou aquilo. Essa doença realmente começa a derrubá-la na segunda metade de 1816. Em fevereiro de 1817, ela já começa a escrever algumas cartas para amigos e familiares se despedindo. Em abril de 1817, ela escreve uma carta que vai servir como testamento dela, deixando tudo para Cassandra, alguns dinheiros aqui e ali para outros irmãos. E em 18 de julho de 1817, ela falece. Persuasão e Northanger Abbey são publicados em dezembro daquele ano. Desde então, os trabalhos da autora têm sido reconhecidos, premiados, enaltecidos em todos os meios, não só no meio da alta literatura, como no meio acadêmico e na cultura pop e mainstream. Como vocês viram no meu vídeo de adaptações para literatura e o da Mai pro cinema, até hoje as obras de Jane Austen são base para muitos e muitos filmes e livros e séries. A autora faleceu com 41 anos, que é relativamente jovem, mas na época também não era tão jovem assim. Mas pelo ritmo que a gente vê que ela escrevia praticamente um livro por ano, terminando um livro já começando o outro. Mas pelo menos a gente tem todos esses trabalhos dela para aproveitar. A gente vai comentar sobre todos os trabalhos na nossa live do dia 30, no domingo, às 20 horas. Tem todas as informações aqui na descrição. Não esqueça que o vídeo de amanhã é no canal da Mai, então se inscreve aqui do lado para assistir. Muito obrigada por assistirem, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da vida da Jane Austen. Eu vejo vocês amanhã.